Professor, por curiosidade, vai ter intervalo para jantar? Vai ter sim, principalmente se me convidar. É Se a que hoje tem janta. hora aqui, eu tô louco com minha torta. Nossa, então eu também. Eu vou aí na sua casa e a gente janta, não tem problema não. Tá sossegado. Fica no esquema, João. Tranquilo, tranquilo. Vai ter intervalo sim. Eu vou explicar o funcionamento do próximo algoritmo, que é o ordenação por inserção, ou insertion sort. Aí depois a gente dá uma parada e aí a gente volta para implementar. Beleza? Beleza. Maravilha, então. Bora então começar a falar sobre a ordenação por inserção. A gente acabou de falar da ordenação por seleção, vamos falar da ordenação por inserção. A ordenação por inserção, ela ela é quase o oposto da ordenação por seleção. Se a gente for ver a estrutura do movimento dele, né, uma vai de um lado, a outra vai do outro, né? Quando a gente estava falando da ordenação por seleção, aqui, ó, a gente começa assim. Eu observo todos os meus dados, então todo o meu conjunto, eu vou descobrir quem é o menor, descobrir que esse é o menor. Vou pegar ele e colocar na primeira posição e esse daqui eu vou colocar no lugar dele. Agora eu sei que esse daqui está ordenado e ele está na posição final dele. O restante não está. Vou observar esses daqui, descobrir o menor, descobrir que é esse. Troco os dois de lugar, esses dois estão ordenados, resta isso. Novamente, vou olhar esse conjunto, descobrir quem é o menor do conjunto, é esse. Vou colocar nessa posição, troquei os dois de lugar, agora esses três estão ordenados. Primeiro, segundo, terceiro, na ordem crescente que a gente estava montando. Sobra esses dois, descubro quem é o menor, coloco nessa posição, logo, esses quatro estão ordenados. Como só sobrou um, por implicação, esse cara também está ordenado, ele ordena. Isso aqui foi a ordenação por seleção. Agora, a gente vai montar a ordenação por inserção, o insertion sort. Ele é bem legal também, por quê? Ele começa a pensar da seguinte forma: a ordenação por seleção, ela ia até o penúltimo, né? Então ela chegava até aqui e deixava o último. A ordenação por inserção, ela começa num procedimento diferente. Ela imagina que os dados, ela esquece todo mundo, imagina o primeiro. Ela imagina somente o primeiro, ela não está enxergando os próximos. Então o primeiro está ordenado para ela. Aí ela olha a partir do segundo e ela compara. Esse segundo é maior que o primeiro? Se for, ela troca. Se não for, está na posição correta. Sem eu conhecer os demais elementos, esses dois estão ordenados. Sem eu conhecer os demais, eu não estou olhando eles ainda, esses dois aqui estão ordenados. Se eu pego o terceiro elemento e eu verifico, esse daqui é menor que esse, troco de lugar. Mas agora esse daqui é menor que esse? Não. Então esses três estão ordenados, porque eu ainda não vi os dois últimos. E ele segue essa lógica. Ele vai olhando e vai descobrir a posição que eu tenho que inserir o elemento. Sabe o que isso daqui a gente faz pra caramba, principalmente quando a gente está na faculdade, num colégio do segundo grau? Normalmente a gente faz muito isso daí. Imagina que a gente está jogando qualquer jogo de carta, qualquer carteado que seja. A gente está lá num joguinho de carta, o cara embaralhou, vai distribuir as cartas. Você pegou a primeira carta, ó aqui ó, a primeira carta, pegou a primeira carta. A primeira carta você está segurando ela aqui, você fala, essa carta aqui, boa, boa, carta boa. Você pegou a segunda carta, você vai olhar se você vai colocar ela aqui ou aqui na sua ordem. Você vai escolher se põe depois ou antes. Então é a mesma coisa. Eu peguei o próximo elemento, eu vou descobrir se ele vai ou vai trocar. Ou é assim ou eu vou trocar. Então essa é a ideia. Vou olhar. Quando eu pego uma próxima carta, eu vou olhar e vou descobrir a posição. Então esse é o algoritmo, literalmente, que vai fazer o posicionamento da carta. Ele vai inserir a carta na posição correta. Então, se a gente estiver brincando com umas cartinhas na mão e ir pegando, cada carta que a gente pega, a gente vai colocando e ordenando.
e a gente vai olhar e vai ordenar da forma que a gente precisa. Então, esse é o algoritmo que a gente vai montar. Literalmente, seria a mesma ideia de ordenar umas cartas que a gente vai recebendo e colocando na nossa mão. Sei lá, a gente vai pegando lá, qualquer jogo que vá pegando carta e vai colocando na mão. Você vai ordenar, você vai colocar em uma ordem. Você vai sempre comparar essa carta com a primeira, se for, você vai trocar. Se não, você vai deixar assim. E você vai olhando as suas cartas. Essa é a ideia desse tipo de algoritmo, do ordenação por inserção. E o interessante dele é que ele tem a característica de não começar no primeiro elemento. Assim como o selection sort não vai até o último elemento, o insertion sort não começa no primeiro, ele começa no segundo elemento. E isso daí é a característica bem marcante dos dois. Eles funcionam de forma inversa, né? Para a gente montar uma estrutura básica, para a gente começar a criar o nosso algoritmo de ordenação, vou montar a nossa estruturinha base para a gente poder iniciar. Vou começar um arquivo novo. Vai estar dentro de ED, ordenação, cadê, por seleção. Aí eu vou voltar uma só para não ter que escrever tudo, né? Sou muito sem vergonha. Ordenação por inserção. Estou achando alguma coisa estranha. Escrevi com S, escrevi com S. Inserção. Não estou enxergando direito, mas tudo bem, né? Já no final do dia não estou enxergando, é bolhufa. Se tiver errado, eu vejo melhor agora. Inserção. Agora sim, enxerguei. Eu acho que eu enxerguei. Tá meio embaçado, mas tá tudo certo. Ô, caramba, a vista não tá mais colaborando no final do dia, não. Nosso algoritmo de ordenação por inserção. Vou montar a nossa estruturinha base para a gente começar a brincar e a falar sobre ele. A gente estava trabalhando com um array de double, chamado salários, que tinha os valores 11. O que mesmo? Já esqueci. De zoom 11, 15, 11, 15, 5, 34, 20. Tá lá, nossos valores, bonitinhos. Então, essa brincadeira agora começa da seguinte forma. Vou fazer a apresentação, então vou imprime salários. Ordena salários. Começando na posição 0, indo até salários, ponto, seu comprimento. Depois, a gente mostra ordenado. E aí a gente vai montar a estrutura básica para a gente fazer isso daqui funcionar. Então vamos montar a nossa estrutura básica para esse carinha funcionar. Lembrando que nós temos como característica desse cara alguns passinhos diferentes do outro. Porém, a nossa troca vai ter que acontecer em algum momento. A gente vai inserir o que a gente quer na posição correta. Então, a gente vai ter também o nosso troca. Então, a gente vai ter que fazer o troca. Então, vou fazer exatamente os nossos métodos aqui. Static void imprime double array vetor
E aí eu vou importar lá em cima o java.util.arrays, para facilitar a vida na impressão. Vamos pegar e vamos chamar aqui um system out print ln, e aí a gente vai imprimir o nosso vetor, só para ficar bonitinho para a gente visualizar. Ok, então esse cara daqui, compilando, rodando, já está, tem que esperar, né? Compila, import java útil. Quando a gente escreve as coisas direito, normalmente funciona. Agora funciona. E aí está imprimindo double vetor, vetor. Ah, é verdade. Arrays.toString. Tá lá. Compilou, rodou. Ó, nossos dados bonitinhos lá. Então, já está imprimindo. Primeira parte feita. A gente vai montar o nosso algoritmo de ordenação, que ele vai ser estático, não retorna nada, então é void, vai receber o nome de ordena, vamos passar os parâmetros array de double, vetor, um inteiro que é o início, e um inteiro que é o término. E a gente vai montar a nossa estrutura aqui. Além dele, a gente ainda vai utilizar um troca, porque a gente falou, né? A gente vai trocar de posição. Então, o troca vai ter que existir da mesma forma. Então, vai ser estático. Deixa eu rodar um pouquinho para cima. Não retorna nada. Troca. Double. Notação array. Aí a gente está falando da posição D e da posição para. De qual posição para qual posição? E a gente montou nossa estrutura. Tá aí. Então vamos montar esse cara daqui que é mais simples fazer o troca. Lembra que eu tinha falado para vocês a famosa dancinha do TikTok? Você vai pegar, trazer, devolver trocado. Então a gente vai pegar e trazer. Então vou armazenar dentro de duas variáveis. Double valor de vetor na posição de double valor para vetor na posição para. Então a gente pegou e trouxe para cá, guardamos dentro das nossas variáveis, está guardadinho. Agora eu preciso pegar a minha variável e devolver trocado. Então a gente tem que fazer a dancinha lá do TikTok devolvendo trocado. Então, vetor D vai receber o valor para. E o vetor para vai receber o valor D. E a gente já fez ele trocadinho. Show de bola. O que a gente vai precisar fazer agora é justamente o nosso algoritmo de troca. Nosso algoritmo de troca é bem tranquilo. A gente tem que imaginar o seguinte, né? A primeira coisa importante para a gente começar a montagem do nosso algoritmo. A gente vai ter que varrer o nosso vetor. Então, a gente vai estar varrendo os nossos dados. Inicialmente, eu só conheço esse. Então, eu vou fazer um laço. E isso daqui vai ser a nossa estrutura de repetição. Então, int atual, começando em 0, atual menor que vetor ponto seu comprimento, atual mais mais. Show?
O que a gente disse? Esse cara daqui, ele não começa em zero, ele começa no início. Então, ele sempre começa no início. Ele não vai até o vetor ponto length. Na verdade, ele vai até o término. A gente corrigiu. Só que eu disse para você que ele não começa no início, ele começa no próximo depois do início, no início mais um. Ele começa no próximo depois do início, no início mais um. Então a gente já fez o próximo. Agora que a gente já sabe em qual ele começa, qual que é a nossa regra, né? A gente tem que pegar e imaginar assim. A primeira posição é sempre a inicial. Então, eu vou criar aqui a primeira posição. É sempre a inicial, início. Opa, início. É sempre o início. Por que que eu preciso pensar dessa forma? Porque eu estou comparando a posição da frente com a posição anterior. A posição da frente com a posição anterior. Posição da frente com a posição anterior. É essa a ideia. Então, eu vou sempre comparar quem está na frente com quem está atrás. 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 É essa a ideia desse algoritmo. Ele vai comparando quem está na frente, compara com quem está atrás. Então, a gente vai fazer esse teste. Vou fazer um teste. Se. Aí a gente pode pensar se o vetor na posição, vamos ver. Se o vetor na posição, que é a primeira, a gente pode for menor. Então, se esse daqui for menor que esse, troca. Então, a gente pode pensar isso daqui, ó. Se o meu vetor na posição, que essa aqui é a anterior, for menor que o vetor na posição atual, eu troco. E aí eu vou fazer minha troca. Eu vou falar para trocar o vetor da posição com a atual. Independente a ordem atual, posição, tanto faz, né? Então a gente sempre vai pensar dessa forma, a gente vai trocar os dois. Se isso daqui estiver correto, a gente vai ordenar. Acredito que não esteja, mas já está bonitinho. E olha lá, ele não ordenou. Porque ele olhou esses dois, não é menor. Ele olhou esses dois, não é menor. Ele olhou esses dois aqui, esse já é menor, e aí ele trocou os dois de lugar. Não, não trocou. Olhou esses dois e não trocou. Cara, ele não tá fazendo nada, né? Tá esquisito. E aí, o legal é agora a gente perceber o seguinte: esse algoritmo é mais é, ele é mais eficiente do que o selection, mas ele não é tão simplório da gente fazer esse compara com antes, né? Então, essa comparação com antes não é simplesmente eu comparar a primeira posição com posição mais um. Eu tenho que sempre atualizar o valor dessa posição daqui. Se eu não atualizar o valor da posição, ele não compara com quem está antes. E isso é um grande problema que a gente tem. A gente tem sempre que ficar comparando ele com quem está antes, ele com quem está antes, ele com quem está antes. Então, é uma dor de cabeça bem complicada para a gente. Faz parte do processo. A gente declarou a variável, deu um valor inicial, a gente pode falar que a posição vai ser igual ao início. Só que quando eu faço isso daqui, início não, igual ao atual, né, que é ele que muda, que é a nossa variável de iteração. Professor, Eu, obrigatoriamente tem sempre que começar na segunda posição? esse algoritmo sim, Hum, esse algoritmo sim. Assim como o anterior não vai até a última. entendi. Essa técnica ela começa pegando do segundo
Por que que... Aí vem a pergunta, vou até parar o compartilhamento, né? Para você... Eu não me vejo em tela cheia, mas você me vê. Então, por que que eu começo na segunda e não na primeira? Porque eu tenho que comparar com quem está atrás. Se eu começar aqui, com quem que eu comparo? Olha lá, tem ninguém. Antes desse cara, não tem ninguém. Vai dar um array index out of bounds, né? Eu tentando acessar a posição -1 do vetor. Ó que genial! Entendi. Por isso eu não posso começar nela. Eu tenho que começar na próxima para comparar com a anterior. Hum, E por que que o mas selection sort? E por que que o selection sort não vai até a última? Porque ele compara com quem está na frente, né? Ele vai buscar o conjunto da frente, então ele não precisa da última. É a diferença deles. Eles são realmente inversos no processo, né? Quando eu falo que eles são invertidos no processo, eles são mesmo. Não é que um é o oposto do outro, é que a ideia é invertida, né? Da onde a gente analisa. É muito maluco essa ideia. é que se não fosse obrigatório começar na segunda opção, porque não começaria na última do array. Aí se a penúltima posição for maior, trocaria para a última e diminuir o tamanho do array e assim indo. Foi isso que eu pensei, né? É isso. Curiosidade. Então, do jeito que você está falando, para mim, parece mais um bubble sort. Tem um algoritmo que é muito parecido com isso que você falou. É um nome desconhecido para mim até então. É o algoritmo de ordenação por bolha. Ele é o mais simplão de todos, mais facinho de todos. Ele faz exatamente isso que você disse. Pelo que eu estou imaginando, eu acho que é isso daí que daria o algoritmo de bolha. Faz mais sentido, pelo que você falou, o algoritmo de bolha. Nesse caso, ele sempre vai pegar o próximo elemento e ver aonde ele deve ser inserido. Por isso que o nome desse algoritmo se chama insertion sort, ordenação por inserção, porque ele olha e verifica onde insere, olha e verifica onde insere, olha, verifica onde insere, olha, verifica onde insere. É essa a ideia dele. Verificar aonde deve ser inserido corretamente. Então, sempre que você for imaginar esse algoritmo, a diferença do seleção é, quando você ordenou esses três primeiros elementos, eles estão ordenados. Certeza, são as posições finais dele. Os últimos ainda talvez possam mexer. No ordenação por inserção, é diferente o pensamento. O pensamento é assim, se eu ordenei esses dois e faltam três, esses dois, só esses dois, eles estão na ordem, mas não é a ordem final necessariamente, porque algum desses elementos pode fazer com que isso aqui mude a ordem. Porque eu não estou vendo esses últimos elementos ainda. Eu só estou olhando para esses dois por enquanto. Quando eu tenho três ordenados, é a ordem final desses elementos? Não. Não é a ordem final desses elementos. Esses elementos daqui ainda podem modificar a posição deles. É a diferença para o selection. O selection, quando você seleciona o menor para a primeira posição, o segundo menor para a segunda posição, o terceiro menor para a terceira posição e até chegar no final. O insertion, ele vai ordenando conforme você vai andando. Então você vai ordenando assim, tenho três elementos, eu vi três, esses três estão na ordem. Eu vi quatro, esses quatro agora estão na ordem. Eu vi cinco, agora os cinco estão na ordem. Eu vi seis, agora os seis estão na ordem. Vi sete, agora está na ordem, até chegar no final. Ele só tem certeza que o trecho que ele está olhando está ordenado. Ele não garante para você que aquele trecho está na posição final. É diferente do selection. Então, eles têm umas diferenças que a gente pode analisar. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem clara para mim é assim: se você pegar um conjunto de dados ordenados, provavelmente o insertion sort ele é mais rápido. Por quê? Porque ele vai ter que andar menos para colocar. Então, se ele já tiver ordenado, ele vai pegar esses dois no mesh. Pegou, não mexe, não mexe, não mexe, acabou. Extremamente rápido se já tiver ordenado. Então, o insertion sort, por exemplo, ele é muito atrativo para você conferir se alguma coisa está ordenada. Se não ficou uma falha, alguma coisa, é rapidinho para conferir com ele. 2 palitos a gente confere.
Então tem essa característica. E aproveitando, uma pausa.